Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é coerência textual. Vamos lá? Bem, a coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Para. Simplesmente surge uma rouquidão. Sim, por favor. Perdão. Então vamos lá, professora. 7, 6. Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é coerência textual. Vamos lá? Bem, a coerência textual é um fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos na textualidade. Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Então é sempre bom lembrar, não dá para pensar na coesão sem a coerência, como também não dá para pensar a coerência sem a coesão. Como nós falamos no vídeo anterior, a coesão vai fazer essa relação, né? Vai tentar harmonizar o texto a partir dos conectivos. E é a partir desses conectivos que nós vamos construir o quê? A coerência, que é o nosso sentido, né? Dar sentido ao texto. O que se quer dizer naquele texto. Então é sempre bom pensar em uma relacionada à outra. A coesão vai trabalhar com os conectivos. Como eu vou, a relação das minhas palavras. A coerência vai fazer o quê? O significado, né? Os sentidos do texto. Coesão, a relação entre as palavras. Coerência, o sentido. As duas vão andar sempre atreladas porque uma vai precisar da outra para construir esse todo, que é o nosso texto. O texto obedece à coerência, transmite uma relação lógica de ideias que se complementam. Não se contradizem e conferem significado à mensagem. Quando o texto é coerente, o interlocutor apreende os sentidos do texto. Ou seja, ele consegue com que o leitor daquele texto, ele consiga identificar, ele consiga entender, consiga ser compreensível. A falta de coerência no texto afeta a significação, ou seja, o leitor ele pode ficar sem entender aquilo que você gostaria que tivesse sido colocado. Ele não consegue entender qual a sua defesa, qual os seus argumentos, qual a sua conclusão. Então, afeta bastante. Se você não tiver esses dois parâmetros aí bem organizados, vai afetar na significação do seu texto e na continuidade dos sentidos. E aí nós vamos ter alguns tipos de coerência. O primeiro, a coerência narrativa. Nesse tipo de coerência é obedecida uma lógica entre as ações e os personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Exemplo, ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura, chamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele lhe fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então, a partir da descrição desses fatos, ele vai construindo, né, esse conhecimento, as ações e os personagens. Próximo, a coerência argumentativa. São apresentados, nesse tipo de coerência,
exemplos, opiniões, dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão, obedecer uma sequência lógica dos acontecimentos. Ou seja, aqui nós vamos tratar bem a questão do nosso texto dissertativo argumentativo. É obedecer que nós temos uma introdução, que é preciso apresentar uma tese, que é preciso trazer um posicionamento. Depois nós temos nosso desenvolvimento, que vai trazer os nossos argumentos, né? Explicação dos nossos argumentos. E por último, a conclusão, que deve trazer a nossa intervenção. Aí vamos lá para o exemplo. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema, até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e do Estado. Percebam que nesse pequeno trecho nós conseguimos identificar a tese dele, que seria a nossa introdução, né? Perceber que a violência é um problema de todos, é um problema da comunidade, e aí ele vai colocando argumentos, né? Que nós percebemos que é de todos os campos, porém, é dever do Estado, né? Oferecer essas condições. Mas também, aí ele continua, mas também cabe à sociedade interferir. E aí, ao final, ele conclui, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto, ou seja, é preciso pegar esses dois componentes, Estado e sociedade, e com que eles trabalhem juntos. Então, nós temos aí a nossa introdução, nosso desenvolvimento, em conclusão, em poucas linhas, mas ele consegue trazer essa explanação. Então, é preciso respeitar essa ordem dos fatos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O próximo, nós temos a coerência descritiva. Nestes textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, o ambiente e o tempo onde estão situados os personagens e acontecimento. Exemplo, fazia tão calor naquele dia que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar devido à temperatura do ladrilho. Mesmo assim, saiu mais cedo e foi fazer as compras de aniversário para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. E aí eu trouxe um detalhe aqui para vocês, que é importantíssimo. Os princípios da coerência textual, ou seja, aquilo que você não pode pecar. Se você pecar aqui, você vai perder muitos pontos na sua redação. Se você não prestar atenção, você vai ficar muito ruim, né? Se você cometer qualquer um desses pecados. Então vamos pensar no primeiro, o princípio da não contradição. As ideias, elas devem seguir uma lógica dentro do texto. É preciso que você construa uma lógica. Então, a primeira coisa é você não se contradizer. Ou seja, afirmar e depois desafirmar. Que aí o leitor ele não vai conseguir identificar. Qual o posicionamento dessa pessoa? É positiva? É negativa? Está a favor? Está contra? Então, primeiro princípio, não se contradigam. Se você está defendendo uma ideia, professor, então eu não posso falar dos pontos positivos e negativos. Você pode trazer os pontos positivos e negativos, mas você tem que ter esse cuidado para não se contradizer. Para você não ficar naquela dualidade, né? Ele está no meio do muro, não sabe o que quer. Então, cuidado. Segundo, princípio da não tautologia, ou seja, ocorre quando um mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível. Ou seja, existe aquela regrinha lá, eu não posso repetir a palavra sempre, mas você tem que ter cuidado.
porque essa palavra pode ser a palavra-chave do seu texto, né? Aquela palavra que ela obrigatoriamente tem que ser repetida. Então, se você simplesmente se pegar a regra que eu não posso sair repetindo palavras, você pode pegar a sua palavra-chave e deixar ela solta. E a pessoa não entender o que realmente, de que você está falando, né? Então, é sempre preciso você prestar atenção nos seus conectivos, é preciso você prestar atenção na sua estruturação, como você está organizando, que palavras você está utilizando, sim. Mas também você não pode se perder nisso. Sempre retirar o termo mais importante do seu texto. E aí o texto vai ficar inteligível, ou seja, o seu leitor não vai conseguir entender o que move, né, o seu texto, que característica, qual é o seu tema principal. Então, muito cuidado com isso. O próximo é o princípio da relevância. Ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias em uma sequência, não há uma quebra, né? O seu texto é relevante, é importante. Você consegue construir isso, você consegue construir uma linha de pensamento. Então, não quebre isso. Você não precisa falar de várias coisas difíceis e mostrar que você é muito intelectual. Você precisa definir uma ideia, você precisa definir um posicionamento, ser claro, ser objetivo. Se você conseguir passar aquilo que você quer, defender uma ideia, trazer argumentos, mesmo que sejam simples, e concluir, você está muito bem. Então, muito cuidado para você não fazer essas quebras de ideia, puxar outros assuntos e perder a mão no seu texto. Vamos lá para o nosso exercitando. Sobre a coerência textual, é incorreto afirmar: A. A coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias próprio daquilo que tem nexo, conexão, portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentidos do texto e articulação das ideias. B. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podem dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição dos significados do texto. C. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos, elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto, sem apresentar relação direta com a semântica textual. E a nossa pergunta é o quê? Sobre a coerência textual. É incorreto. O que a gente não... É incorreto, está errado falar isso sobre a coerência. Então, no caso, é a letra C. Ela não dispensa. É aquilo que eu disse, a coerência e a coesão sempre devem andar juntas. Próximo. O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Cada época tem os adolescentes que merecem, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. B. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto, por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. C. Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao adolescente, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. A resposta correta aqui é a letra B. Esse por conseguinte, ele compromete a o nosso sentido, o nosso significado, né, da nossa frase. Esse por conseguinte, ele dá uma ideia que meio de conclusão e às vezes de tempo. Nesse caso, deveria ser utilizado um conectivo de adição, né? Além disso, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Então, era necessário, né, trocar essa palavrinha aí para melhorar o sentido dessa frase. E aí, no mais, é isso. Nós terminamos a nossa aula por aqui. Vocês acessem eduque.acre para assistir esse e os demais vídeos. Tchau, tchau.